Livros possuem um poder único. Eles podem nos transportar para diferentes mundos, nos apresentar a novas ideias e moldar nossa compreensão. Mas o que acontece quando as ideias contidas em um livro são perigosas? Ao longo da história, certos livros foram considerados perigosos. Esses livros desafiaram normas sociais e geraram debates acalorados. No entanto, também inspiraram progresso social e avanços científicos. Junte-se a nós enquanto examinamos o impacto desses livros na sociedade. Textos religiosos ocupam uma posição única na história humana, muitas vezes reverenciados como sagrados e servindo como bússola moral para bilhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, a história também está repleta de exemplos de textos religiosos sendo usados para justificar violência e opressão. As mesmas palavras que pretendem inspirar paz foram, às vezes, distorcidas para fins nefastos. Um exemplo é a Bíblia, usada para justificar a escravidão e a guerra. Da mesma forma, o Alcorão prega a paz, mas também foi mal interpretado para alimentar o extremismo. O perigo está na suscetibilidade à interpretação e manipulação humana. O progresso científico depende do questionamento constante de crenças estabelecidas e da exploração de novas fronteiras do conhecimento. No entanto, teorias científicas inovadoras geralmente desafiam normas e crenças sociais profundamente arraigadas, levando à controvérsia, ao medo e até à perseguição. A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859, causou ondas de choque em todo o mundo ao apresentar a teoria da evolução por seleção natural. Este trabalho inovador desafiou a crença de longa data na criação divina e gerou uma tempestade de controvérsias que continua até hoje. As teorias de Darwin, embora revolucionassem nossa compreensão do mundo natural, foram consideradas heréticas por alguns grupos religiosos e foram usadas por outros para justificar a eugenia e o darwinismo social, uma ideologia perigosa que promovia a ideia da sobrevivência do mais apto nas sociedades humanas. Nicolau Copérnico, um astrônomo do século XVI, enfrentou reação semelhante por sua teoria heliocêntrica, que postulava que a Terra gira em torno do Sol, contradizendo o modelo geocêntrico predominante. O trabalho de Copérnico, embora finalmente tenha se provado correto, encontrou resistência da Igreja Católica, que detinha poder e influência consideráveis na época. O perigo representado por essas obras científicas reside em seu potencial de romper o status quo e desafiar estruturas de poder estabelecidas. Quando a investigação científica ameaça crenças profundamente arraigadas ou mina a autoridade das instituições, ela pode encontrar resistência feroz e tentativas de supressão. Manuscritos antigos, frequentemente envoltos em mistério e intriga, oferecem vislumbres tentadores das crenças, práticas e visões de mundo de civilizações perdidas. No entanto, esses sussurros do passado também podem carregar consigo o potencial para o perigo, particularmente quando seu verdadeiro significado e importância permanecem indefinidos. O Necronomicon, um grimório fictício criado pelo escritor de terror H.P. Lovecraft, exemplifica o fascínio e o perigo potencial de textos antigos. Apesar de ser um produto da imaginação de Lovecraft, o Necronomicon ganhou vida própria, com alguns acreditando ser um livro real contendo conhecimento perigoso e proibido. Enquanto o Necronomicon é um exemplo fictício, textos antigos reais também foram relacionados a práticas perigosas ou prejudiciais. O Grande Grimório, uma coleção de feitiços mágicos e rituais que datam do século XVI, contém instruções para invocar demônios e realizar outras artes das trevas. Enquanto muitos descartam tais textos como mera superstição, outros acreditam que eles detêm poder real e devem ser tratados com extrema cautela. O perigo de manuscritos antigos frequentemente deriva da falta de compreensão e contexto. Ao lidar com textos de culturas muito diferentes da nossa, é fácil interpretar mal seu significado ou atribuir a eles poderes que podem não possuir. O fascínio pelo desconhecido pode ser poderoso,
mas é crucial abordar tais textos com um olhar crítico e uma dose saudável de ceticismo. Seção 5. Literatura controversa. Empurrando os limites. A literatura tem o poder de desafiar normas sociais e ultrapassar os limites do que é considerado aceitável. Livros controversos frequentemente abordam assuntos tabu e questionam a autoridade. Embora tais trabalhos possam impulsionar o progresso social, eles também podem provocar indignação e censura. Ulisses, de James Joyce, enfrentou décadas de censura por seu estilo e conteúdo. Os versos satânicos de Salman Rushdie gerou controvérsias e ameaças de morte. O perigo de tais livros reside em seu potencial de ofender e desafiar crenças. No entanto, são essas obras que nos forçam a confrontar verdades desconfortáveis e nos envolver em diálogos significativos. Seção 6. Teorias da conspiração, semeando sementes da dúvida. As teorias da conspiração prosperam com base na suspeita e desconfiança. Elas oferecem uma sensação de controle em um mundo caótico. No entanto, podem ser perigosas, levando à desinformação e à violência. Os protocolos dos sábios de Sião é um exemplo de uma teoria da conspiração perigosa. A internet facilita a disseminação rápida de desinformação. Do QAnon à propaganda anti-vacina, as teorias continuam a proliferar. Elas distorcem a realidade e incitam a violência.